Vamos então começar com oração, nos apresentando diante do Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta preciosa oportunidade que tu nos concedes estarmos mais uma vez ligados através deste meio de comunicação. Espírito Santo, esta classe colocamos em tuas mãos. Repreendemos toda ação das trevas, toda confusão, tudo que não procede de ti, todo espírito que possa trazer uma quebra de paz, de harmonia. Nós clamamos a ti, Espírito Santo, ser conosco. Senhor, este aqui é um local que, ainda que de forma virtual, foi selecionado, escolhido para estudarmos a tua santa palavra. E é com alegria que queremos fazê-lo, ó Deus. Por isso, pedimos que a tua presença possa encher este espaço virtual com alegria, com paz, com harmonia. É verdade que temos diferenças, podemos discordar, mas que teu Espírito Santo nos ensine a fazer como nunca as coisas, debaixo de muita ordem e de muita decência. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs. Guia-nos nessa noite, ministra-nos, fala-nos através da tua gloriosa palavra. Muito obrigado. Recebe a nossa oração, perdoa os nossos pecados e abençoa aqueles alunos que já avisaram que por problemas de trabalho, de saúde, pessoais, não poderão estar aqui. Seja com eles, dando-lhes a tua bênção, a tua proteção e a tua graça, para que possam superar e vencer as limitações e dificuldades. Obrigado, oramos, te louvamos e te agradecemos com o perdão de nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Amém. Sebastião Gabriel, a paz do Senhor. Rapaz, não poderia aparecer sozinho, Paz do Sebastião Gabriel. Tá Senhor. aí, ó. Tá muito bem acompanhado. Tô. Parabéns. Rapaz, esse menino cresceu muito. Que isso. Fico triste por mim, que eu fiquei mais velho. Agora, muito feliz por ver o seu menino, né? Vi ele pequenininho, agora, olha só, lindo num planeta. Parabéns. Deus continue abençoando essa criança, seu papai, sua mamãe. Parabéns à sua mamãe, a nossa irmã, mãe do nosso querido menino servo do Senhor. Irmã Aline, boa noite, paz do Senhor. Irmã Fabrícia, Boa noite, Pai paz do Senhor. Senhor. Irmã Fabrícia, pela primeira vez sem o seu Adão, né? É só está a irmã Fabrícia Eva. Agora o Adão, Ricardo, hoje não está, mas tudo bem, já fomos avisados, graças a Deus. Deixa eu só apenas fazer o registro da entrada de vocês, para que eu não cometa o erro de não. Ok. Perfeito, meus irmãos. Mais uma vez, boa noite, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos na nossa última aula da matéria de mordomia cristã. Me permitam rapidamente dar uns rápidos anúncios, porque no finalzinho nós não vamos ter o tempo hábil, e se for assim, a gente só falaria de um ou dois, mas eu vou falar de dois ou três. Primeiro, quero agradecer a todos que têm muito se esforçado para estarem conosco. Eu sei que é desafiante, difícil. Parece que tudo acontece na véspera ou no dia da aula, né? Todo dia da semana é um dia normal, mas parece que ou na segunda ou na terça as coisas para alguns alunos se complicam, né? Até mesmo para mim. Você pode acreditar ou não, a minha semana ela é relativamente normal, mas quando é segunda ou terça é uma batalha pesada. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus que Ele nos tem dado forças, ânimo, vitória, e a gente vai vencer juntos no poderoso nome de Jesus, né? O reino de Deus é ganho pela força. Então, se não for por força, tem alguma coisa errada. Segundo lugar, quero agradecer também a paciência de vocês, né? Muitas das vezes nós cancelamos aula não porque queremos cancelar, não temos essa irresponsabilidade de faltar com a nossa palavra ou com o nosso compromisso. Mas eu agradeço quando vocês têm a compreensão e a paciência, como a próxima aula, por exemplo.
Dia 4 não terei condições de estar aqui, né? Nós teremos uma entrevista pela imigração, estávamos esperando essa entrevista desde 13 de julho do ano passado. Você acredite ou não, ela já estava marcada e foi cancelada. Estava marcado para 13 de julho às 2 horas da tarde e ela foi cancelada às 10 da manhã do mesmo dia. Então, estamos mais de um ano esperando, desde 13 de julho do ano passado. Então, agradeço a compreensão de vocês. Sou marcado para a próxima terça-feira, às 8h10 da noite, online. Careço muito das vossas orações, né? Essa entrevista vai envolver a minha pessoa, minha esposa e nosso filho. E daí, provavelmente, quase que certo, teremos então a data da corte final, que vai fechar o nosso processo migratório depois de 25 anos de espera. 25 anos, irmãos, que estamos esperando a nossa legalização. E eu quero acreditar que a sua também. Se não saiu até agora, Deus vai bradar ao seu favor e vai lhe dar a vitória. Eu tenho certeza disso. Deus sabe o que eu e minha família temos passado nesse país ao longo de 25 anos com terríveis dificuldades migratórias. Você sabe disso, o momento é crítico, mas graças a Deus está chegando a vitória aí do povo de Deus. Então eu conto muito com as orações dos irmãos e voltaríamos então à normalidade das nossas aulas no dia 11 com a nova matéria Teologia do Obreiro. Essa é outro avisinho que eu quero dar a vocês. Nós estaremos providenciando o quanto antes que possível o envio das apostilas para não trazer nenhum tipo de transtorno. Nós estamos correndo muito essa semana, né? Eu estarei, se Deus quiser, sábado, dando aula no nosso núcleo presencial em Danbury, Connecticut, mas eu estou providenciando já o envio das apostilas, se tudo correr bem, na próxima segunda. Então, na próxima segunda, Deus me ajudando, me abençoando, eu estarei já despachando pelo correio para que no transcurso da semana vocês tenham a tranquilidade de receber o seu material no conforto da sua casa. E aí no dia 11, terça-feira, dia 11, começaremos mais uma matéria que vai realmente sacudir essa telinha denominada A Teologia do Obreiro. Vamos então para a nossa última aula de mordomia cristã. Se me permitem, eu não sou. Não, não que eu não gostasse de fazer ou que eu seja uma pessoa difícil, eu tenho as minhas deficiências e as minhas muitas falhas, mas quero parabenizar a maioria dos alunos que tem muito se esforçado, tem alcançado boas notas, outros precisam se esforçar um pouquinho, entende? Só um pouquinho, para melhorarem os seus conceitos, as suas notas, mas eu parabenizo. Um bom número de vocês da turma das terças-feiras tem, graças a Deus, alcançado boas a excelentes notas. Minha oração é que vocês continuem, né, neste empenho e nesta dedicação. Eu estava me esquecendo. Lembre-se que quinta-feira é o último dia do pagamento sem a multa dos US$ 10. Então, se você ainda não procedeu com o seu pagamento do mês de outubro, por favor, faça uma bondade e a gentileza de não se esquecerem. Eu sei que alguns se esquecem, passa coisa de assim. E aí, quando dá no dia 1º de novembro, a gente se sente no constrangimento de mandar o avizinho cobrando os US$ 10 de multa. Mas se você terá ou venha a ter alguma dificuldade para fazer o seu pagamento até a quinta, sexta-feira próxima, é só se comunicar, pastor, eu não vou conseguir fazer o pagamento até sexta-feira. Aí nós seguramos de não cobrar de você os US$ 10, mas tem que justificar o porquê. Se o aluno não justifica, não dá uma justificativa plausível, razoável e não se comunica, não temos como liberar o aluno da multa dos US$ 10. Todos estão entendendo, irmãos? Se você, aluno, ainda não fez o pagamento, só se comunicar conosco. Se não vai conseguir fazer o pagamento até sexta-feira, se comunica, pega o telefone, se comunica e procure trazer uma justificativa. Se considerarmos que a sua justificativa for razoável, claro, vamos isentar você dos US$ 10. Mas se a gente não considerar, seremos bem sinceros, né? E aí você pode pagar, porém com atraso e com a multa incluída. Perfeito. Página 9, por favor. A origem da família. Página de número 9, a origem da família.
O livro de Gênesis relata que a partir do homem e da mulher, Deus estabeleceu a família, né? Lá em Gênesis 1:28 está escrito: E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1:28. Essa instituição é tão importante diante de Deus que ele a criou antes do Estado e até mesmo da igreja. E foi a partir de uma família que o Altíssimo prometeu. Página 9, irmã Évila, página 9. Lá em cima, a origem da família número 2. Isto, perfeito. Agora se encontra a irmã Évila, entrou no rápido nevoeiro, né? Sabe o que o nevoeiro faz, né? Faz aquela embaça o caminho e a pessoa fica meio perdida, né? Mas Deus é bom, né? Nossa irmã Évila entrou e saiu rapidamente, né, do nevoeiro. Mas vamos lá. Como já falamos, né, o livro de Gênesis, Deus tem a declaração da instituição da família. Então, a família é a instituição mais importante que Deus colocou na terra. Vamos pensar juntos? Da família abrem-se duas vertentes para originarem duas instituições no planeta Terra, que é o Estado e a igreja. Olha que interessante. Então, a família, ela é a geradora tanto do Estado em si, ou seja, a sociedade humana, como também a igreja. Sem a igreja existir, nem o Estado, que é a sociedade humana, e nem a família existiriam. Para vocês terem a ideia da gigantesca importância que existe na família. Inclusive, os maiores problemas que temos tanto dentro da nossa sociedade atual, como dentro das nossas igrejas, é tudo fruto, resultado direto de como cada família tem sido bem ou mal estruturada. Pastor Antônio Gilberto da Silva, quem já ouviu falar nele, um grande mestre das Assembleias de Deus do Brasil, no seu livro Manual da Escola Dominical, ele deixa registrado uma frase que eu a ouvi da boca dele em 1972 e nunca mais esqueci. Interessante que 2 anos depois esta frase veio fazer parte do livro que ele publicou e que é um best-seller no meio da literatura evangélica, chamado Manual da Escola Dominical. Que frase tão importante que ele proferiu. Uma frase, na verdade, uma frase um pouco comprida, extensa, mas que tem uma grande verdade. A igreja é reflexo de famílias, ou seja, famílias sadias, igrejas sadias. Famílias doentes, problemáticas, igrejas problemáticas. Famílias abençoadas e bem ajustadas, igrejas abençoadas e bem ajustadas. Não tem como negar essa realidade. Aí você se pergunta, por que temos hoje tantas problemáticas no meio das nossas igrejas? E observem, essas maiores problemáticas são percebidas, notadas no meio de quem? Dos obreiros. Não deveria ser. Os diáconos, evangelistas, presbíteros, pastores, diaconisas deveriam ser exemplo do rebanho de Cristo. Mas observe, um problema, quando afeta uma família, não tem jeito, vaza, salpica, reflete-se dentro da igreja. Não se pode, irmãos, tomar a pretensão de governar a casa de Deus se não governamos primeiro bem a nossa própria casa. Não podemos tomar a arrogância de querer uma igreja abençoada se esta bênção não começa na nossa própria casa, no nosso próprio lar. Paulo deixa isso bem nítido quando ele escreve a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, já fizemos leitura deste texto, mas nunca é demais relembrar. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3.
Primeira carta de Timóteo, capítulo 3. Esse texto é o chamado a tabuada do obreiro, né? Matéria que nós vamos estudar proximamente, de hoje a 2 semanas. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Aí entra o versículo 5 e ele, não sei se na sua tradução está igual como a minha, mas ele está entre parênteses. Se está entre parênteses, é porque está nos chamando a atenção de algo muito importante. Olha o porquê não está em parênteses esta frase. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta que Paulo faz a Timóteo e faz a nós. Então não tem como, é impossível você tentar aparentar que está tudo bem na igreja se dentro da nossa casa está tudo de cabeça para baixo. Temos problemas dentro das nossas casas? Temos. Há problemas, diferenças entre casais? Sim. Há conflitos entre pais e filhos? Com certeza. Mas, irmãos, vamos batalhar com todas as nossas forças para reduzir, eliminar ou pelo menos minimizar essas diferenças matrimoniais, conjugais, que é muito comum na vida conjugal, na vida matrimonial. Alguém, certa feita, me disse, pastor, o relacionamento mais complicado na face da terra é o relacionamento do casamento, porque se alguém supera vencer as dificuldades do casamento, qualquer outro relacionamento dá de letra. E é verdade. E é verdade. Qualquer outro relacionamento não se compara à complexidade, à dificuldade do casamento. Eu costumo dizer, se você conseguiu passar 10 anos da sua vida de matrimônio, você pode levantar um troféu e dizer: meu Deus, consegui 10 anos. Se você chegou a 15, levanta outro troféu. Papai, consegui. Cheguei a 15 anos. Se você chega a 20, ó, levanta 2 troféus. E dá 60 glórias e pula na pontinha dos pés. E dá aleluia, pai. Se você encosta a 30, meu Deus, que vitória! Eu enxerguei igual a criança alguns dias atrás, quando eu com minha esposa comemoramos os nossos 32 anos. Olha minha esposa me dizendo, ó, te aguentei 32 anos, homem. Eu não sou boa no negócio. Eu falei, é Jesus que é boa no negócio. Tu não menosprezando a minha esposa, né? Mas ela não se esquece. Amanheci no dia 9 de outubro, ela olhando assim nos meus olhinhos, deitados, ainda dormindo. Ela vai e toca no meu olhinho. Amor, fala, tô dormindo. 32, te aguentando 32. Glória a Deus. É mulher de Deus para aguentar Luiz Prestes Marcena Filho. 32, ô Jesus, é coisa boa. Então, irmão, não reclama da vida. Cheguei a 32, você vai chegar também. Se até lá Jesus não voltar. Mas o consolo é que Jesus vai voltar antes. Conheço um pastor que chegou a 75 anos de vida matrimonial. Falei, pastor americano, Robert Dukakis. Falei, pastor, me ensina o segredo. Ele foi muito simples, ele é muito simples, é americano. Irmão, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Peraí, 3 vezes? Meu irmão, tem que ser 3 vezes. Porque se você não se enche do Espírito Santo, você não chega a 75. Uau! E a sua esposa? Eu já sou viúva há 10 anos. Né? Na verdade, ele hoje tem 90 e alguns anos, mas irmãos, ele, meu irmão, é uma vitória. Cheguei a 75 e ainda cheguei a viver mais 2 anos casados com minha esposa quando ela faleceu. Chegaram a 77 anos de casado, ele tem 98 anos. Está inteirinho. Um grande homem de Deus, pastor Batista, um exemplo.
né? É um dos meus conselheiros aqui nos Estados Unidos, né? Eu não tenho muitos conselheiros, mas segundo eu preciso de um conselho, um homem de Deus, experimentado na vida, né? Pastor Robert, já sei, tá precisando de um conselho. Vou lhe ajudar no que eu puder. 98 anos, que coisa bonita é sabermos que tem homens de Deus ainda sérios, com saúde ainda, né? Que chegam nessa idade e podem ser exemplo. Então, meu irmão, minha irmã, vamos trabalhar um pouquinho hoje nessa temática que é pouco falada, pregada e ensinada. Mordomia da família, 2 em algarismos romanos. Os princípios que regem o casamento cristão. Há um manual de união matrimonial. Que manual é esse? A Bíblia Sagrada. Nela encontramos princípios universais e atemporais para o casamento. O que isso significa? Atemporais. Não depende do tempo. Universais, não depende da raça, da localidade geográfica. Então esses princípios eles dominam todos os tempos, épocas, locais na face da Terra. Começando a entendermos esses princípios, aqui vemos o princípio da monogamia. No plano original de Deus para o casamento, o princípio da monogamia está declarado assim: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2:24. Mas, infelizmente, após a queda, o homem desviou-se do plano divino e distorceu as diretrizes básicas de Deus para o matrimônio. Por exemplo, a Bíblia narra a história de Lameque, filho de Matusael, que deu início à prática da bigamia. Se você não sabe, lá em Gênesis, capítulo 4, verso 19, é o registro do primeiro homem que decidiu ter duas mulheres, ou mais de duas mulheres. Vamos ler o texto de Gênesis 4:19, interessante. Muitos leem Gênesis e passam muito corrido, muito rápido por cima, corrido. Gênesis capítulo 4, versículo de número 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. Uma já é uma bênção, duas já é uma dor de cabeça. Dão dores de cabeça. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zila. Então, esse indivíduo chamado Lameque é que começou a distorcer o plano original de Deus na questão da monogamia. Assim, com o passar do tempo, a poligamia também foi temporariamente aceita na comunidade hebreia, ou seja, não era o desejo de Deus e muito menos dos judeus manterem esse tipo de comportamento, ou seja, terem mais de duas mulheres. Quando o ser humano se rebela contra a vontade monogâmica de Deus quanto ao casamento, um abismo passa a chamar a outros abismos: incesto, homossexualismo, pedofilia, zoofilia, necrofilia e outras abominações semelhantes. Diante de um quadro tão grotesco e estarrecedor, a palavra de Deus impõe-nos o padrão monogâmico, heterossexual e indissolúvel como a vontade original do Criador para o matrimônio. 1 de Coríntios, capítulo 7, versículo 1 e 2. Eu já falei alguma coisinha, talvez no início da aula passada, mas eu quero desenvolver isso aqui, porque isso aqui é um tanto polêmico, ou seja, o objetivo nosso nesta noite, falando da mordomia da família, não é gerar polêmica, de jeito maneira, mas é esclarecer alguns pontos que renomados pastores, teólogos, insistem em colocarem seus pontos de vista. Eu respeito com todo carinho, meus irmãos. Há muitos desses pastores, muitos desses teólogos são renomados, são conhecidos nas redes sociais, são aplaudidos nas igrejas quando vão, são homens de Deus. Não tenho pessoalmente
Nada contra eles, tenho até uma admiração por dois deles, sigo-os nas redes sociais. Entretanto, quando começam a insistirem em expor o que acham, o que pensam, o seu ponto de vista, eu já fico com as minhas sinceras reservas. Eu fico, como diz no Rio de Janeiro, com o pé na frente e outro atrás. Alguém me perguntou, mas pastor Luiz Prestes, o senhor não tem ponto de vista definido? Tenho opinião própria, tenho pontos de vista muito bem definidos. Entretanto, em se tratando da Escritura Sagrada e das doutrinas bíblicas, eu não posso expor o que eu acho, o que eu penso. Eu tenho que expor o que está escrito e ajudar os meus irmãos a interpretar da melhor maneira, como a maneira mais correta, o que o texto bíblico está querendo nos dizer. É claro, existem abordagens bíblicas que chegamos a questioná-las. Deus, é isso mesmo que tu quiseste dizer ou eu estou interpretando equivocadamente? Vamos então a um texto, vamos começar? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Esse é um texto que cria polêmica. E às vezes eu não consigo entender por que polêmica em cima desse texto, porque não há razão. Basta que você leia e estude esse texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Prestem bem atenção, gostaria que, por favor, na medida do possível, todos tenham a sua Bíblia, papel, digital, aberta nesse texto. 1 de Coríntios 7, 1, 2. As coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí começam as especulações. Paulo era divorciado, Paulo era viúvo, Paulo era solteiro, Paulo foi abandonado. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, viúvo, abandonado, provavelmente. Solteiro, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele era fariseu. E segundo as regras do sinédrio, para ser membro do sinédrio, ou seja, fariseu e saduceu, tinha que ser casado. Não sei se vocês chegaram a estudar sobre isso. Nenhum fariseu ou saduceu, membro do sinédrio, do grupo dos 70, poderia ser membro desta entidade judaica se não fosse casado. Alô? Alguém sabia disso ou não? Alguém sabia disso? Os fariseus, por regra, precisavam ser casados. Não havia exceções. E Paulo não era essa exceção. Ao contrário, era 100% casado. Só o historiador Heródoto, historiador grego, que nos seus escritos biográficos sobre o apóstolo Paulo, faz menção de Paulo como casado, mas não entra em detalhes, falando o nome da sua esposa, quem era ela, sua origem, etc. Não, Heródoto não entra nesses detalhes, ele apenas deixa bem taxativo, né? Paulo, o apóstolo, definitivamente foi casado, provavelmente 15 anos antes de converter-se membro do Sinédrio. Mas o que aconteceu com o casamento de Paulo? Nem os outros historiadores, como Flávio Josefo, Filo, renomadíssimos e de grande confiabilidade, conseguem detectar o destino da mulher de Paulo. Então aí vem as especulações. Terá sido ele viúvo? Provável. Mas a declaração que mais é coerente ao texto é que ele houvesse sido vítima de um abandono ou de infidelidade conjugal. Por quê? Olha o que ele diz na segunda parte do versículo 1. Seria que o homem não tocasse em mulher. Estão percebendo o tom dessa frase? É um tom de desgosto. É um tom de, não vou dizer revolta, mas de desgosto, de desapontamento.
Então, em cima desta frase, podemos deduzir que Paulo sofreu algum tipo de abandono ou de traição. Exatamente qual dessas duas situações, jamais até o momento saberemos, porque não existe documentação que dê nenhum tipo de sustentação. Mas olha o versículo 2. Mas por causa da prostituição, de cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Se você e eu continuamos a ler este capítulo 7, preste muita atenção, é que o tempo não me permitirá entrar em alguns detalhes que seriam interessantes, né? Mas a gente vai desenvolver isso de uma maneira assim bem por cima. Há declarações que Paulo faz neste versículo quando ele diz o Senhor, não eu. Digo eu, Paulo, não o Senhor. Alguém já percebeu isso? Alguém já leu alguma vez esse capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios? Já perceberam essa troca de posicionamento que Paulo faz quando ele está narrando os fatos nesse capítulo 7? Ou seja, é interessante que Paulo aqui deixa bem claro quando é ele que está dizendo e afirmando, e quando é o Senhor que está orientando e ordenando. Então, minha sugestão, minha irmã, meu irmão, lê com muita calma, muito, tem que ser com calma, sem barulho de ninguém ao seu redor, conversando. Lê duas, três, quatro vezes e você vai observar o que o Senhor ordenou através de Paulo e o que Paulo sugeriu. E não era o Senhor. Isso é interessantíssimo a levarmos em consideração. Isso é muitíssimo importante. Ok. Outra questão que se levanta de uma maneira muito pesada é que Deus permite o divórcio. No Antigo Testamento, segundo Jesus, por causa da dureza dos corações, fora sim permitido o divórcio e por causa de prostituição. Mas originalmente este não é o plano de Deus. Como não é o plano original de Deus, ele traz sobre si peso, traz uma penalidade, ele acarreta uma sanção que muitos não conseguem entender e mesmo crer. Vamos a Mateus capítulo 19, vamos entrar nesta parte também. Lembrando que as participações não estão bloqueadas a nenhum de vocês, alunos. Somente podemos dar participação a 4 alunos e cada aluno tem direito a 2 perguntas. Então a gente pede essa bondade, essa gentileza, né, de seguir essas regrinhas para a gente ter um bom fluir das nossas aulas, né? Não me mal interpretem, né? Porque talvez é normal em algumas circunstâncias sermos mal interpretados, mas isso é para o bem e para o bom andamento das nossas aulas. Mateus, capítulo de número 19. Mateus, capítulo 19, versículo 5 em adiante. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Mas não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Aprendemos aqui que nem todo casamento é uma junção da parte de Deus. Tem que ser muito observado. Aí, versículo 7. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E continua no versículo 8. Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E a que casar com a repudiada também comete adultério. Rapaz, agora ficou apertado. Mas peraí. Se eu fui traído, exemplo, se eu fui traído
Eu não tenho direito a me recasar? Não. A divorciar-se sim. A recasar não. Aí pegou. Como é que se explica hoje uma quantidade gigantesca de obreiros, diáconos, evangelistas, presbíteros e até pastores de igreja que estão recasados 2, 3, 4 vezes? Opa, opa. Aí vamos agora por partes. Primeiro, Paulo, em uma das suas epístolas, diz o seguinte: Deus não leva em consideração os tempos que vivemos na ignorância. Alguém está se lembrando desse texto? Se você estava no mundo, na ignorância, casou e recasou 2, 3, 4, 5, 6, até 10 vezes, Deus não leva em consideração. A partir do momento que você e eu conhecemos a Jesus, a história muda. Opa! A partir do momento que afirmamos, eu já sou filho, filha de Deus, eu já sou convertido a Cristo e ao Espírito Santo, já muda tudo. A partir daí já não somos inocentes, não somos ignorantes deste livro, já temos um conhecimento, ainda que às vezes por baixo, mas temos. E aí? E se eu decido mandar minha esposa plantar batatinha no mato, hum? Em troca de outra mais jovem ou de outra mais conveniente, Deus estaria me dando apoio para o divórcio? De jeito maneira. Mas, pastor, eu conheço obreiros que já conheciam o evangelho e se divorciaram e se recasaram. E aí? E aí, o negócio está errado, à luz da Bíblia. Irmã Flávia. Pastor, uma pergunta. Meu esposo, ele foi casado antes, ele não era cristão, mas eu era cristão, sempre fui. Onde que fica isso agora? Tem que ser os dois. Ok. Porque um conhecia, o outro não conhecia. Mas quando ocorreu esse recasamento, quem conhecia foi desobediente. Consequências, infelizmente, possivelmente vieram Sim, nos primeiros anos. Eu tenho absoluta certeza à luz da Bíblia. Mas como Deus ele é misericordioso, ele ajuda a atenuar as consequências da nossa desobediência. É o chamado jugo desigual. Não pode. Ou é ou não é. Mas a irmã está entendendo? Se a irmã já conhecia Jesus, mas ele não, mas a senhora decidiu recasar-se com ele, é outro assunto. Aí se a configurou o consequência é quê? minha. Sim, Exatíssima. Exatíssima. A consequência é sua. Não é? Mas Deus é misericordioso, então a gente tem que ser sim. humilde o suficiente para reconhecer: errei, pisei na bola e agora eu vou ter que trazer sobre mim ou aguentar as consequências do meu erro. Os irmãos estão entendendo a abordagem da nossa irmã Flávia? Isso acontece bastante no meio evangélico, irmãos. Se- Ela não é a única, não. Eu conheço dúzias. Não, eu conheci um fulano e tal, e tal, e tal. Você já conhecia a gente? Já. Mas ele ou ela não. E aí? Por que se uniu a alguém já recasado? É porque decidi. Não, falei. Ou decidiu obedecer à escritura, ou decidiu obedecer o coração. Quem decide obedecer o coração lá na frente vai colher algum tipo de consequência. Não tem jeito. É a lei da semeadura. Ok? Mas se os dois lá atrás não tinham nada de conhecimento do evangelho, casaram e se recasaram 2, 4, 6, 10 vezes, e aí, em um dado momento, conhecem a Jesus, aí muda tudo. Aí ou acertam a vida como devem ser, ou desistam. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então não pode continuar a mesma reincidência de erros nesta área conjugal. Olha o que Jesus fala sobre isso. Eu vos digo que qualquer que repudia a sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra,
comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Palavras do Senhor Jesus em Mateus 19, 9. Isso quer dizer, aqui Jesus está falando com religiosos, não está falando com ignorantes. Está falando com fariseus. Eles conheciam a palavra, eles conheciam a lei de Moisés. Mas aqui eles não estavam fazendo caso ao que ele, Jesus de Nazaré, estava deixando bem claro. Aí houve aquele questionamento entre os discípulos. Disseram-lhe os seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha os discípulos questionando a ordem de Jesus. Rapaz, se os discípulos que estavam ali lado a lado, convivendo com Jesus, tomaram esse atrevimento de questionar a ordem de Jesus, o que sobra para nós? Que não caminhamos lado a lado, coladinho aos pés de Jesus. É complicado. Aí Jesus solta uma pesada, ó. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Ou seja, nem todos vão crer, nem todos vão assumir, nem todos vão aceitar o que estou sendo ensinado, o que estou ensinando. É a escolha. Cada um faz a sua escolha. E cada um vai colher a consequência da sua escolha. Aí Jesus fecha lá no versículo 12. Porque eunucos que nasceram do ventre da mãe. Ou seja, nasceram sem os órgãos sexuais masculinos. Nasceram castrados, sem os testículos. Estranho isso aqui, né? Existe uma enfermidade, cerca de 3% da população masculina do planeta tem essa enfermidade, ou seja, nascem sem ter os testículos. Então eles são naturalmente castrados, é uma deficiência genética, é o que Jesus está se referindo. Depois há eunucos que foram castrados pelos homens. Aqueles homens que trabalhavam nos haréns, lá do Antigo Oriente, estão lembrados? Para estar no meio de uma mulherada, que não eram menos de 500, se o camarada tivesse ali em estado normal, meus irmãos, entre nós aqui, entra no colapso, entra no parafuso. E as mulheres andavam praticamente como seminuas. A vestimenta delas era uma vestimenta de extrema sedução. Imagina, um homem no meio de mais de 500 mulheres, quase elas nuas ou seminuas. Você pensa que ele ia ficar quietinho? Oh, Pai do Senhor, boa tarde. Não, entra e ficaria meio enlouquecido. Então, para evitar esses problemas, eles eram castrados para administrarem, cuidar daquele harém que tinham 500. Há registros históricos que mostram homens, 3, 4 eunucos, que cuidavam de haréns de 1.500 a 2.000 mulheres. Mas eles estavam o quê? Castrados. Não tinham libido, não tinham impulso sexual. Não tinha nenhum problema. Estava ali. Era como gatinhos, né? Não fazia nenhuma diferença olhar para 1.000, 2.000, 3.000 mulheres, porque eles estavam ali totalmente anulados no seu desejo sexual. Aí depois Jesus diz ainda, né, a terceira situação: e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Ou seja, Jesus deixa claro que também tem pessoas que decidiram a viver uma vida no celibato, sem se casar, sem se envolver com relacionamento nenhum a nível sexual, só vivendo para a obra e para Cristo. E aí ele mesmo conclui, Jesus: quem pode receber isso, que o receba. Ou seja, Jesus já sabia que nem todos de boa iam aceitar o que ele está aqui ensinando. Então, para fechar esta questão, meus irmãos, casamento é uma só vez. Ó, ele é indissolúvel. Quando ocorreu a dissolubilidade do casamento, vai acarretar problemas, vai acarretar resultados, vai acarretar consequências pesadas, seja através da desobediência pelo jugo desigual, seja através da desobediência, crendo e já sabendo o que ensina a palavra de Deus. É uma pena dizer que existem centenas de pastores desobedientes à palavra de Deus que estão trazendo peso de tribulação e maldição
sobre as congregações que estão à frente, porque são homens que já conheciam Cristo, decidiram se divorciar, são hoje pastores recasados de dois, três e até quatro casamentos. E aí eu pergunto: são eles, estes homens, referencial para famílias? Impossível. É totalmente impossível. Mas acredite você se quiser, eu conheço quatro pastores aqui nos Estados Unidos de igrejas brasileiras. Um está recasado duas vezes, outro três vezes, outro quatro e o quarto cinco vezes. Como isso é possível, eu não sei. Eu não sei. Eu só concluo o seguinte: falta de temor de Deus. Ignorância pelas Escrituras, acho difícil. Acho bastante difícil. Quando há falta de temor de Deus, é muito complicado. Vamos avançar? Vamos avançar? Ah, o princípio da heterossexualidade. O que é heterossexualidade? Alguém pode me dar uma rápida definição? Abra aí o seu áudio e me dá uma rápida definição. Heterossexualidade. Ninguém quer me dar uma definição breve, curtinha. O que você entende por heterossexualidade? Heterossexualidade é a relação normal, né, entre um homem e uma mulher. Uma relação normal, perfeito, Sebastião Gabriel, entre um homem e uma mulher. Mas estamos vivendo dias muito complicados, aonde a heterossexualidade tem sido o quê? Jogada de lado. Então, o normal hoje é a homossexualidade. E a homossexualidade ela é comuníssima, não é? No meio de homens e mulheres. No meio de homens, nós chamamos de gays, né? No meio de mulheres, lesbianismo. Então, hoje está muitíssimo comum a homossexualidade. Nas Escrituras, Deus definiu para o casamento o princípio da união heterossexual para um homem e uma mulher. Não é a bagunça que hoje nós vemos, né? Um homem se envolvendo com duas mulheres, ou duas mulheres com um homem, ou dois homens e duas mulheres. Irmãos, a coisa está chegando a um nível tão absurdo que está havendo casamentos mistos. Dois homens se casando com duas mulheres. É coisa de louco, ou seja, são dois casais, mas se trocam entre si. É uma coisa louca, doida, animalesca. Aliás, nem os animais fazem isso, vocês sabiam? Os animais, a maioria deles são fiéis ao seu cônjuge. Por exemplo, um leão. Um leão não vai ter relação sexual com 10 leoas. Coisa bem curiosa. Ele é fiel a uma leoa até a morte. Olha que o pecado fez no ser humano. Deixou o ser humano sem vergonha, sem uma gota de honra, temor e pudor. Já os animais, não digo todos, mas o leão, que é o mais imponente do reino animal, ele é fiel a um cônjuge, como os elefantes, né? Os pinguins, irmão Kelso, que está nos lembrando, né? E curiosamente, sábado passado eu estava assistindo um documentário no Discovery sobre os pinguins e isso me deixou muito impressionado, né? O pinguim ele vive uma média de 10 a 12 anos e ele mantém relações sexuais com o mesmo cônjuge. Engraçadíssimo. Quando morre o seu cônjuge, o pinguim entra em estado depressivo. Não tem como se reproduzir. Olha só que loucura. Ele não vai procurar uma pinguina. Ah, morreu a minha, vou atrás da outra. Não. Ele fica num estado depressivo. Os biólogos têm analisado esse comportamento e eles declaram que isso é um nível de inteligência extremo e de autopreservação e de pudor. Olha, entre os animais tem pudor. E entre nós, seres humanos, o pudor, ó. Se não é Jesus na nossa vida, cara, onde está o pudor? Se um pinguim tem pudor, meu Deus, Senhor, ajuda-me a ter o mesmo pudor de um pinguim, entendeu? Morreu o cônjuge, segura lá, não volta a se relacionar com mais ninguém. Muito interessante. Eu assisti no sábado à tarde, né? Eu tive um espaçozinho livre. Falei, vou pegar o Discovery, né? Não imaginava tanto aquela reportagem, né? A vida e a verdade dos pinguins que você não sabe. Uma hora e meia, me deliciei. Agora, irmão Kelso,
Acho que irmão Kel só assistiu esse documentário e não quer me dizer a verdade, mas deixa quieto. Vamos lá então. Quando Gênesis 2:24 estabelece o princípio monogâmico e heterossexual, o texto identifica o homem que deixa a casa do pai e da mãe para unir-se à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ao lado da monogamia, a heterossexualidade é o princípio inegociável em qualquer tempo ou lugar. Entretanto, cabe aqui uma advertência bíblica e séria. Esses dois princípios só sustentam o casamento se forem vividos sobre a égide, ou seja, sobre a cobertura do verdadeiro e sacrificial amor de ambos os cônjuges. Está lá em Mateus 22, 37, 40 e Efésios 5, 22, 25. Por isso, lute por seu amor, ame o seu cônjuge, renove os votos matrimoniais periodicamente. Como isso é importante, meus irmãos, como isso é chamativo, como isso é impressionante, não é? Termos em consideração que a fidelidade é algo que agrada ao coração de Deus. Nós estamos vivendo um momento de alta crise, onde fidelidade e lealdade estão sendo negociados. Repito, casamento é uma vez na vida, a menos que o indivíduo fique viúvo e ele está livre, mas enquanto o seu cônjuge estiver vivo, não negocie a felicidade do seu cônjuge. Participando de vários encontros para casais ao longo de 11 anos da minha vida de casado com minha esposa, temos aprendido algo importante. Eu e você nos casamos não para fazer-nos feliz, mas para fazer o outro feliz. Alô? Você que é casado? Quantos casadinhos temos aqui, ó? Casadinhos, casadinhos. Isso. À luz da Bíblia. Se você não sabe, anote, está lá em Efésios capítulo 5. É essa cartilha maravilhosa. Eu e você nos casamos para fazer o outro feliz. E o negócio fica mais pesado do lado dos homens. Como é que é? Yeah. Porque o homem foi colocado para ser o sacerdote da casa, o sacerdote da mulher e dos filhos, o cabeça espiritual. E a mulher vai responder ah, ao amor e à submissão do homem de acordo com o comportamento do homem sobre esta mulher. Entre nós aqui, tem mulheres difíceis? Tem. Teimosinhas, cabecinhas duras? Tem. Como também tem homens teimosos, cabeças duras, machistas? Claro que tem. Mas o homem sábio saberá amar a sua esposa à semelhança de Cristo que amou a igreja. Como é que Cristo amou a sua igreja? Sacrificou-se por ela, entregou-se por ela. Pastor, você está querendo dizer que se é necessário eu morrer pela minha mulher, eu tenho que fazê-lo? É o que diz a Escritura. Efésios capítulo 5. Leia todo esse capítulo que você vai descobrir isso. Então, dependendo da resposta do amor que eu dou à minha esposa, ela vai responder na mesma proporção à submissão. Ah, essa é a razão porque não encontramos mulheres hoje, algumas, não todas, que não são devidamente submissas. E agora? Da onde vem o problema? A falta do sacerdócio exercido pelo homem. Irmã Jocélia, por favor. É bem interessante, pastor, você está tocando nesse assunto. Ops, Seu vídeo apagou. apagou. É, eu acho que Mas ele não vai voltar. Bom, deixa eu oh, continuar. por gentileza. Uma coisa que na sexta-feira passada nós estávamos discutindo um grupo pequeno de mulheres na igreja foi exatamente sobre isso, essa questão da submissão da mulher em relação ao seu marido. Yeah. E aí nós conseguimos chegar a uma conclusão que, além da submissão, existe algo que o cristão está deixando para trás. É Yeah. deixar ser guiado pelo Espírito Santo, deixar o fruto do Espírito dominar a sua própria vida.
E aí, quando você deixa o fruto do Espírito dominar a sua vida, né, muitas coisas elas são poupadas. Muitos casamentos deixariam, né, de ter crises por conta exatamente de você desenvolver o fruto do Espírito. Aí está. 100% correto, irmã Jocélia, 100% correto. Né? E o fruto do Espírito nos mostra lá em Gálatas 5, 22, 23, é uma listinha, né? De 8 manifestações do amor de Deus em nós, começando do esposo. Olha que interessante, a maior cobrança é sobre o homem. Então, o homem tem que se policiar muito e fazer sempre essa pergunta: estou vivendo, estou experimentando as 8 facetas do fruto do Espírito, que é o amor? E aí, se ele está fazendo, a mulher vai segui-lo. Oh, então a falta de submissão de algumas mulheres é a falta desse fruto do Espírito na vida dos seus esposos. Alô, esposos! Vocês querem as suas esposas submissas no lugar certinho, sem terem dores de cabeça? Esposos abençoados, amados, vamos lutar para desenvolver em nós o fruto do Espírito. No momento que esse fruto está desenvolvido em nós, é automático. Ó, vamos contagiar as nossas esposas. Aí elas vão se submeter de maneira tranquila e automática, sem você quebrar a cabeça. É, mulher, quem manda nessa casa sou eu. Não há necessidade do homem levantar a voz e dizer: quem manda aqui sou eu. É natural da parte da mulher: meu bem, estou aqui para te servir. Meu bem, eu estou aqui para seguir as tuas orientações. Irmão, tudo acontece de forma natural, livre, espontânea. Não que isso vai evitar, né, diferenças, discórdias, mas o importante é que ambos, cheios do fruto do Espírito, até para discordar, eles saberão como fazê-lo. Na paz de Deus, na graça de Deus, no respeito de um para com o outro. Eu posso discordar de minha esposa? Posso e discordo muito. Só que temos que saber fazer como. O problema não está em discordar. O problema está em como eu estou discordando. E tem gente que não tem, perdão, tem marido que não sabe discordar. É grosseiro, é áspero, fala palavras duras, xinga na frente dos filhos. Tá faltando o quê? Fruto do Espírito. Que Deus nos ajude a desenvolvermos o fruto do Espírito em nós, maridos, homens. Porque o peso do sacerdócio, o peso do casamento, ó, o timão do casamento não está na mão das nossas esposas, está na nossa mão. Primeiramente na mão do nosso Deus. E abaixo de Deus, na nossa mão. Então que Deus nos dê graça, sabedoria, paciência, muita humildade para reconhecer quando estamos errados, não é? Quando estamos deixando muito a desejar como sacerdotes da nossa casa, e possamos ter a humildade de entender que a mulher é o vaso frágil, que os nossos filhos são dependentes de uma boa relação entre papai e mamãe. Nossa irmã Jo foi e voltou, né? Mas ela sempre volta, irmãos, graças a Deus. Ela insiste e sempre volta. Vamos adiante. Prioridade da família, número 2. A igreja local deve incentivar a mordomia da família de forma constante e efetiva. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem. Olha só, não se assuste. Tem igrejas, tem ministérios que priorizam esta ordem. Em primeiro lugar, quem? Deus. Maravilha, Deus é o primeiro. Mas ó, quem vem em segundo? Igreja. Epa! Aí o negócio fica estranho. Quem vem em terceiro? A esposa. Quem vem em quarto? Os filhos. Opa! Opa! Não se assuste. Eu já trabalhei em ministérios que o pastor é taxativo. Ó, o irmão, sua esposa e seu filho,
tem que estar aqui na igreja de segunda a sábado. Mas peraí, pastor, e o domingo? E domingo também. Só tá brincando. Todo dia de noite, todo dia temos trabalho. E uma igreja saudável é uma igreja que tem a família de segunda a domingo na igreja. Não tem... Pastor, tem um negócio errado aí. A minha Bíblia não me ensina isso. Eu aprendi assim dos meus pastores. E quem é o irmão para me questionar? Eu não sou ninguém para lhe questionar, mas a minha Bíblia, que é igualzinha à sua, ela lhe questiona. Me mostre isso. E quando eu comecei a mostrar, essa é uma falsa interpretação. Seu pastor deve ser muito moderninho. Não, pastor, é o que está escrito aqui, ó. Nós temos que priorizar a família acima da igreja. Tive muitos conflitos com esse ministério, acabamos que ficamos ali com poucos meses. E trabalhamos em dois outros ministérios que também, infelizmente, tinham a mesma mentalidade equivocada fora da Bíblia. Irmãos, nunca, jamais permita um obreiro, por mais respeitoso que seja, por mais usado por Deus, que tenha prestígio, inculque essa ideia antibíblica, que a igreja tem que estar antes da família. Jamais. Jamais. A igreja está antes da igreja. Aliás, a família está antes da igreja. A igreja, você encontra as dezenas. Família, você luta por uma só. E quando perde, já era. É complicado demais. Então, como seria a ordem bíblica dessa prioridade? Deus, está lá, no parágrafo seguinte. Biblicamente, o crente deve priorizar Deus, sua própria vida, seu cônjuge, seus filhos. Ei, pastor, mas a igreja ficou lá para o final. Ficou no final. A igreja local fica. Uau! Esses pastores ficam doidos. O quê? A igreja fica por último? Sempre. Vou repetir a ordem. Deus, número um. Número dois, ó, voar. Você. Número dois, olha pro teu corpinho e diga: ei, rapaz, você é bom demais. Não, eu tenho que cuidar de ti. Segundo lugar, você tem que cuidar de você. Terceiro lugar, aí sim, depois de Deus e de você, você tem que cuidar da sua esposa e do seu esposo. Fazer um carinho na sua esposa, se você não fez, se você não deu um presentinho para ela, façam. Dá um agradinho pro seu esposo. Aquela comidinha que ele não come há uma semana. Trabalha nisso, ó. Faça de tudo para deixar o seu esposo bobão. E toda mulher sabe como fazê-lo, gente. Deixar o esposo assim derretido. Sabe aquele esposo durão? Hum. Toda mulher sabe como derreter o seu esposo. Isso é isso. Pelo menos uma vez por semana. A mesma coisa, tem mulheres que são duras. Mulher macho. E o esposo sabe como dobrar a sua mulher, com amor, com carinho, com gentileza. Mas olha, nessa lista, o nosso cônjuge é a terceira prioridade. Depois, os nossos filhos, que não podemos inverter a ordem, colocar nossos filhos à frente dos nossos cônjuges. Primeiro o nosso cônjuge, aí vem os nossos filhos. Tá tudo arrumado em casa? Aí temos condições de arrumar a igreja. Estão percebendo, irmãos? Temos que arrumar primeiro a casa. O altar começa dentro da família, para levar depois o altar para dentro da igreja. Se a igreja está bagunçada, anote, são as famílias que estão bagunçadas. Se a igreja está indo de mal a pior, anote, é reflexo da bagunça e do mal a pior que está vindo dentro de casa. Por isso que tem filhos de pastores que amam ter os seus pais nas igrejas, ou seu pai na igreja que é pastor. Chega a um ponto de uma criança certa feita dizer: mamãe, por que papai não é a pessoa abençoada e santa dentro da nossa casa? Por quê? Porque ele é um grande santo na igreja. Deus o usa, fala em línguas, é carinhoso, respeitoso com todo mundo, mas dentro de casa ele bate, ele xinga, ele espanca. Ele é o lobo, ele é o demônio, mas na igreja ele é o santo. Qual é a visão que os seus filhos têm de você? A visão que os seus filhos têm de você em casa
é a mesma que ele quer ter de você na igreja. Mas alguns conseguem ser artistas, né? Na igreja são santos e em casa são lobos. Que Deus nos ajude a sermos as mesmas pessoas, melhores pessoas dentro da nossa casa, com a nossa família, para nós sermos melhores servos de Deus na igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Tem igrejas que ultimamente passam o candidato a obreiro pelo crivo da família. E aí que muitos deles são reprovados. Não, meu esposo não tem condições de ser um diácono. Não, meu esposo jamais pode ser um pastor irresponsável, descuidado com a casa, comigo, com os filhos. Não. Há alguns anos atrás isso era ordem. Nenhum obreiro, nos anos 60, 70, 80 e 90, eram separados se não passasse pelo crivo da família. Na metade dos anos 90 para cá, que relaxou-se muito. Aí tá passando tudo, tá passando luto, tá passando tudo. Mas que o Espírito Santo possa trazer à tona a necessidade desse crivo voltar a funcionar, ou seja, a família. Depois de Deus, ó, escutem, depois de Deus, quem nos conhece de verdade? Ah, fala para mim. Teu esposo e teus filhos. Depois de Deus. Ai, 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 eu tenho medo até de minha esposa dar o testemunho de quem eu sou. Medo, se você está devendo, faz sentido. Mas se você não está devendo, é motivo de alegria você ouvir o testemunho da sua esposa, ou do seu esposo, ou dos seus filhos sobre a sua conduta cristã. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Alô? A nossa primeira igreja chama-se casa, lar, família. Lute com unhas e dentes pela sua família. Tem um texto no Antigo Testamento que muito me chama a atenção de um indivíduo lá no Antigo Testamento. Ele estava enfrentando uma batalha pesada com os inimigos. E ele tinha uma propriedade, que era uma propriedade da família, um campo de lentilhas. E diz a Escritura que aquele homem com unhas e dentes pegou a espada e defendeu até as últimas consequências o seu campo de lentilhas, porque aquele campo de lentilhas era a maior propriedade, a mais cara de sua família. Então vamos a este exemplo lutar pelo nosso campo de lentilhas, que é a nossa família. Vou terminar aqui. Relacionamento entre os pais e filhos. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados a fim de que os filhos sejam criados na doutrina e a demonstração do Senhor, de acordo com Efésios 6,4. Eles são herança e galardão de Deus. Como sacerdotes, do lado os pais devem realizar o culto doméstico. Não vou entrar nesse detalhe para não constranger aos queridos irmãos. Mas quantos de nós hoje estamos conseguindo driblar as prioridades da vida nesta América e separarmos uma horinha por semana para fazermos um culto doméstico com a nossa esposa e filhos, ou esposo? Dá essa resposta para Papai do Céu. Se você ainda não tem essa prioridade, humildemente eu te sugiro, vale a pena. Separa uma horinha por semana. Por semana. E pastor, eu tenho 2 part-times, eu tenho 2 full-times, eu tenho um overtime e tenho outro more time. Por isso que não tem tempo para tua família. Separa uma horinha. Uma horinha. Vai arrancar a pele de alguém? A minha vai. Olha, você não está entendendo que esta uma hora por semana ela vai valer ouro na vida da sua família, na vida do seu ministério. É uma hora só, 60 minutos. Pega a sua família, reúna-se com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e levanta um altar de família. Vai ter diferenças gritantes. Muita coisa vai mudar na sua casa, começando na sua casa, e vai se estender aonde? Para a igreja do Senhor. Aí você vai dizer, valeu a
pena separar esta horinha. Ora, irmão, é muito pouco, 60 minutos em 168 horas que tem numa semana. Eu creio que vale a pena. A nossa família não vale a pena? Todo e qualquer sacrifício? Então tá aí, separa uma horinha. É você e Deus, sua esposa, seu esposo e seus filhos. Como sacerdotes do lar, os pais devem realizar o culto doméstico. É muito importante priorizar esse momento para instruir os filhos na palavra de Deus. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplo de amor conjugal, paternal e maternal. Que pena que não temos condições de seguir. Se você depois ler com carinho a apostila, temos na página seguinte a família cristã sob o ataque. A família no plano de Deus. Meu Deus, é uma apostila que tem uma riqueza que vai ajudar vocês. A mordomia na adoração. Como adorar a Deus. Gestos e atitudes na adoração a Deus. A mordomia dos dízimos e ofertas. Aqui nós desenvolvemos amplamente este assunto. Mordomia do tempo. Como aproveitar bem o tempo. Meu Deus, a mordomia do trabalho, princípios cristãos para o trabalho, a mordomia das obras de misericórdia. Irmãos, essa é uma matéria que valeria a pena trabalhar com ela 3 meses. Mas trabalhar 3 meses faria o nosso curso básico enorme, enorme. Então, infelizmente, somos obrigados a omitir essas partes importantíssimas, mas eu tenho certeza que você lendo com carinho, com dedicação, né, essa apostila, você vai tirar um excelente proveito. Amém? Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vamos concluir a nossa aula com uma palavra de oração. Nós temos, creio que o irmão Ailson, né, creio que aqui desse grupo que está presente, será o único que não fará a prova hoje. Teria mais alguém que não se encontra nas condições de fazer a prova, senão tem a chance de fazê-lo no dia 11 próximo, a segunda chamada. Teria mais alguém que aqui não estaria nas condições? Sebastião Gabriel, perfeito. Deixa que eu colocar anotar. Então, Sebastião Gabriel. Nós temos aqui já um grupo de 5 agora com o irmão Sebastião Gabriel. 6 alunos que hoje não se encontram nas condições. Teria mais alguém que gostaria de fazer a segunda chamada no dia 11? Não? Ok. Irmã Laila, 7. Perfeito. Laila Oliveira. Perfeito. Temos 7 alunos, então, esses 7 alunos, vou mencionar os seus nomes. Irmão Ailson, que está aqui. Irmão Arthur, já avisou que não estaria hoje por trabalho. Pastor Francisco, Ricardo, Gleice, Sebastião Gabriel e Laila Oliveira, por favor, venham preparados então para o dia 11. Teremos o início da nova matéria, mas no finalzinho, neste horário aproximadamente, partiríamos para a segunda chamada. Depois da oração, os irmãos que já estão anotados para a segunda chamada, fiquem na liberdade de saírem do vídeo, né? E só ficam os que vão fazer a prova, perfeito? Só os que vão fazer a prova, né? Acredito que teríamos outros, né, que não puderam vir hoje. Então, eles estarão fazendo a segunda chamada neste dia. Vamos então orar ao Senhor, agradecer a Ele, e aí, a partir desta oração a gente já paralisa o vídeo e os irmãos que não estarão aqui fazendo a primeira chamada já podem se retirar para então, no dia 11, sabedores que estarão fazendo a segunda chamada. Vamos, deixa eu ver aqui. Isso, a nossa irmã Jocélia está com problemas na conexão. Vamos então falar com Deus. Senhor Deus e Pai, uma vez mais te agradecemos, te louvamos, te glorificamos. É um privilégio te servir, porém um privilégio que traz consigo muita responsabilidade, um grande compromisso. Por isso, Espírito Santo, abençoa a finalização desta matéria. Daqui a pouquinho, um grupo que permanecerá aqui estará fazendo esta prova. No dia 11, um outro grupo estará fazendo uma segunda chamada. Possa ter o Espírito estar guiando a estes irmãos e irmãos que não puderam hoje
fazer a primeira chamada, mas que estarão por ti sendo abençoados na segunda chamada. Muito obrigado. Obrigado por esta matéria tão importante que falou tão poderosamente aos nossos corações. E que a próxima matéria, a Teologia do Obreiro, possa nos marcar poderosíssimamente com teu Santo Espírito em nossas vidas. Obrigado. É a oração que nós fazemos a ti agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém.